no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Confesso que essa palavra tem ardido muito em meu coração. Estou me tremendo igual vara verde. Gente, o que é isso? É forte mistério. Pregar na casa é dupla honra. Coisa linda é você ser útil dentro da sua casa. Porque não adianta você ser útil na casa dos outros e na sua casa você não fazer nada. Tem que ter utilidade primeiro dentro. Porque tem gente aí que só está tendo utilidade do lado de fora. Lá fora é uma benção, do lado de dentro nada faz. Já vou começar assim, ó. Todos encontraram? Rayane, lindinha, te amo, filha. Vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos a questão com Saul e sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é que, pois, quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel e de seus filhos, nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Pula para o 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o meolinita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio das cegas da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lo sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre ele do céu. E não deixou as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo à noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Agora a gente vai ler aqui no 13. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Só até aqui. Senhor Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. Palavra essa que cura, palavra essa que liberta, Senhor. Que eu, Luana, não venha falar nada de mim mesma, Senhor, mas que eu venha enviar aquele recado a qual tu me deste. Pai amado, Pai querido, nesta hora eu peço que toda distração seja jogada por terra, todo bate-papo, aquela sede que muitas das vezes nos dá fora de hora, vontade de ir no banheiro. Que o Senhor venha agir, Senhor, em nosso meio, e o Senhor venha falar. Porque nesse momento, Senhor, eu me apresento como garçonete, porque o banquete foi preparado no céu. Eu só vim para servir aquilo que tu preparou, Senhor. São essas bênçãos que eu te peço, Senhor. Crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado. Amém. Pode se assentar. Estamos diante de uma mensagem, muitas das vezes até pouco ministrada, porque muitas pessoas não conseguem muito entender o contexto da mensagem. Porque quando eu estava
estudando esse texto, mexeu muito comigo. Todos os versículos vai mexer em alguma área. Que essa mulher, ela foi uma mulher muito corajosa, uma mulher perseverante, uma mulher que foi uma mulher de honra, porque ela lutou pela honra dos filhos. Só que a gente vai voltar um pouquinho atrás. No livro de Josué, em seu capítulo 9, no seu versículo 15, Josué, ele havia feito uma aliança com os gibeonitas. Qual foi essa aliança? De que não iria acontecer nenhum tipo de violência com aquele povo. Essa aliança, quando Josué fez, Josué não consultou a Deus para fazer essa aliança. Ele simplesmente fez. Sabe o que Deus falou comigo? O problema de muitos é se aliançar com quem não está no altar. Porque muitas das vezes a gente vai estabelecer aliança com pessoas que Deus não quer nem que nós venhamos ter contato. Aí queremos trazer para perto. E quando Josué faz essa aliança, não haveria violência e não haveria morte alguma. Só que essa aliança quem fez foi Josué. Mas Saul, quando ele vai assumir seu reinado, tudo é diferente. E essa aliança provavelmente ela haveria ter sido feito aproximadamente entre 400 a 500 anos antes de Saul introduzindo seu reinado. Só que quando Saul ele entra para o reinado, essa aliança ela é quebrada. Uma aliança que foi firmada com Josué, Saul quebra. Ele vai quebrar. Porque ele quebra? Não sei. Só que eu acho interessante é que após Saul quebrar essa aliança, vai vir um novo rei. Saul, ele foi introduzido como rei porque o povo queria um rei. Mas não era isso que Deus queria. O nosso problema é querer aquilo que Deus não quer. O nosso problema é atribuir para a nossa vida coisas que não estão no plano de Deus. Só que aí eu gosto que vai mudar. Vai entrar Davi. Só que quando Davi entra, todos já conhecem a história. No seu primeiro versículo, a história nos diz que há uma fome por 3 anos naquele lugar. Qual é o lugar? Israel. Só que eu acho interessante que há uma fome no nosso meio. Qual é a fome? É quando nós fazemos aliança com quem não é para fazer, aí o nosso ministério começa a decair, começamos a ter fome espiritual, começamos a ter sede espiritual, porque está fechando com quem não é para fechar. É porque é amiguinho, é porque é amiguinha. Querido, eu tenho uma informação para dar. Amigo é só o grandão da Galileia. Está querendo dizer o quê? Não posso ter amizade sim, mas seleciona. Porque a Bíblia nos traz uma informação que Deus escolheu 12 discípulos, mas Ele tinha 3 mais chegados. Por que eu e você não vai escolher os mais chegados? É Deus nos ensinando, cuidado para quem você abre a porta. É Deus nos ensinando, cuidado com as escolhas para andar do seu lado. É Deus nos alertando, aquilo que você escolhe tem que passar pela minha aprovação. E o nosso problema é achar que a gente sabe de tudo. Sendo que, na verdade, só quem sabe é o nosso Pai. Por isso, precisamos estar sensível a tudo que é liberado no altar. O louvor é uma preparação para você receber a palavra de Deus. Ah, Espírito Santo. Por causa dessa aliança quebrada, pessoas que não tinham que pagar, vai pagar. Por causa dessa aliança, quem não tinha que morrer, vai morrer. E
Sabe o que é isso? É Deus cobrando de mim e de você posicionamento, porque tem alguém lá dentro da casa que depende do teu posicionamento aqui dentro. Oh, Espírito Santo, essa seca que você está passando não é culpa de Deus não, é culpa sua porque escolheu errado. Oh, aleluia. Rispa. Nome de rispa tem um significado extraordinário. Pedra brilhante. Só sendo preciosa para suportar o que ela suportou. E quando eu olho para a rispa, eu vejo muitas rispas que está tentando honrar o legado, mas se perdeu no meio do caminho. Tem gente que está esperando morrer a promessa para poder honrar. Tem gente que está olhando o cenário dos outros, preocupado em cuidar do filho dos outros e deixando o filho de lado dentro de casa. Isso mexe comigo. Porque essa mulher vai ficar aproximadamente 6 meses naquele local onde estava o corpo dos 2 filhos e os 5 filhos de Merabe. Quem era Merabe? Filha de Saul. Então podemos conjecturar que ela estava ali também guardando o corpo dos netos. Porque era neto de Saul, aqueles 5 jovens que estavam lá ao lado dos filhos dela. Só que o texto não vai relatar que Merabe estava lá em cima. O texto só diz que Rispa estava cuidando daqueles corpos. Durante o dia, para evitar que as aves de rapina pousassem naqueles corpos. E durante a noite, para evitar o contato das bestas fera. Eu acho interessante que a gente passa na rua, tem medo de um cachorro que late. Imagina aquela mulher, sozinha, com aqueles corpos. Vamos fechar os nossos olhos por alguns segundos e imaginar o cenário que essa mulher estava vivendo. No meio daqueles corpos, com mau cheiro, mas ela estava preservando a história. E eu imagino Rispa olhando para aqueles filhos e dizendo: pode até estar morto, mas ainda continua sendo meu. Pode até estar desviado, mas continua sendo meu. Pode até estar na barraca, mas ainda é meu. A Rispa, ela nos ensina muito, muito. Se eu for ficar aqui falando todas as lições, vira uma vigília. Só que uma lição que mexe comigo, com o meu interior, essa mulher, ela luta por honra. Tem gente que não quer lutar por honra de quem está vivo. Imagina lutar por honra de quem já morreu, igreja. Essa mulher está nos ensinando, enquanto a vida há esperança. Porque a esperança dela havia morrido, pastor, mas mesmo assim ela lutou por honra. Mesmo assim ela continuou ali, crendo que algo aconteceria. Ah, Espírito Santo. Afinal de contas, eram os 2 filhos dela. Se tratava da família. E onde é que começa o nosso ministério? É dentro da casa. O nosso primeiro ministério é na família. É muitas das vezes aquele filho rebelde que você já não suporta. Aquela filha que está sempre com um e com o outro e você já não acredita que nada vai mudar. É o esposo incrédulo. Uma hora está crendo, outra hora não está. Ou a esposa que nada faz também para mudar o cenário. Que aqui tem couro para todo mundo. Para quem faz, para quem não faz. E eu fico me perguntando: quem é que foi lá estender a mão para aquela mulher?
Porque o texto é muito claro. Que após Davi dar aqueles homens para os gibeonitas, Davi vai ficar por fora durante um tempo. Mas quando ele volta, ele vai ficar sabendo que tinha uma mulher chamada Rispa tomando conta de corpos. Sabe o que isso quer dizer? Deus está sabendo daquilo que você está fazendo. Deus está sabendo do tamanho da tua dor, da tua aflição. Deus está sabendo que tem gente rejeitando você. Deus sabe, meu querido. Porque todo mundo que passava, conjecturo eu que a Bíblia não diz, todo mundo chamava aquela mulher de maluca. É louca. Ficar no meio daquela fedentina, tá vendo que nada vai acontecer. Já está morto. Mas ela estava preservando história. Ela não queria saber se era corpo, mas era dela, era filho. Antes de ontem teve um fato aí, que uma mãe perdeu um filho. Porém eu soube que já não tinha mais mãe, mas tinha avó. Tinha alguém para preservar, tinha alguém para chorar, tinha alguém para contar as coisas boas que tinha feito. Porque é mais fácil alguém puxar a cadeira e falar: olha, aquele dali não prestava, por isso morreu. Mesmo quem não presta, tem alguém que o ama. Tem alguém preservando, tem alguém lutando, tem alguém de joelho no altar, tem alguém com a testa no pó, buscando por alguém que está cometendo prática que não agrada a Deus lá fora. E quem sou eu, quem é você para criticar a queda de alguém, o envolvimento com coisa errada? Nosso dever como servo de Deus é buscar pelaquele que caiu. Não é apontar. E ultimamente o que mais está tendo é apontamento. Meu eterno pastor Eliseu, que ele sempre vai ser, ele sempre falava: não aponte um dedo para ninguém, porque quando você aponta um, tem 3 direcionados para você e um para o céu. Deus está vendo o seu apontamento. Deus está vendo o seu comentário. Deus está vendo as mesinhas que você senta para falar certas coisas. Porque tem gente que só é crente dentro, não é do lado de fora para preservar a vida de alguém ou o corpo de alguém. Ah, Espírito Santo. Rispa perdeu, mas não saiu do posto. Rispa perdeu, mas não ficou com a fé abalada. Rispa perdeu, mas continuou adorando. Rispa perdeu e chorou, mas ela continuou ali perseverando. Em momento nenhum ela deu um passo atrás. Ela continuou. Rispa ela perdeu, mas ela continuou vindo para a cantina. Rispa perdeu, mas ela continuou orando. Rispa perdeu, mas ela continuou tocando violão e louvando. Rispa só perdeu? Sabe qual é o nosso problema? Se preocupar com o que a gente perde na terra. O que tu perde na terra, tu ganha no céu. Rispa continuou de pé, mesmo com essa perda. Porque perder um dói, imagina você perder os 2. Se falar de perdas, na Bíblia não tem ninguém que perdeu mais que Jó. Só que para uma mãe presenciar essa cena e ter todo esse cuidado, é algo surreal, meu pastor. Porque a minha sogra, eu vi a dor daquela mulher. 3 dias de operada. 3
3 dias que ela tinha tirado o nódulo do câncer no seio. Tiraram a vida do filho dela. Preserva a história, até hoje ela preserva. Até hoje tem um legado. E desse filho ficou um netinho. E para Rispa, o que ficou? Você já parou para pensar? O que ficou? Ficou a história que ninguém contou. Porque era filho de rei, mas não tinha sandália de rei, não tinha vestimenta de rei, não tinha anel de rei, não tinha trono de rei. Ah, mas vai ter um enterro de rei. É Rispa olhando para esse cenário, onde todo mundo está apontando ela como louca, e ela declarando: não teve vida de rei, mas vai ter enterro digno de rei. De repentemente, alguém perdeu um filho de uma forma tão dolorida, que não conseguiu suportar até hoje. Esquenta não, porque Deus preparou um cantinho para ele de rei. A mansão celestial só vai entrar príncipes e princesa. Oh, Alanai, o assube canto. Ah, Rispa. Rispa tinha tudo para sair dali. De repentemente, algum vizinho foi até lá em cima afrontar a Rispa. Rispa, desce daí, vai tomar um banho, vai descansar. Isso aí não tem jeito não. Foi o próprio Davi que entregou eles aos gibeonitas. Foi Davi, mas Deus está colhendo as minhas orações. Foi Davi, mas Deus está vendo a minha aflição. E eu tenho certeza que quando o Davi souber quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, ele vai agir de misericórdia. Eu estou aqui chamando a atenção de Deus, para Deus mover a mão do homem a meu favor. As pessoas estão invertindo, quer chamar a atenção do homem, achando que Deus vai mover a mão. Não, querido, chame a atenção de Deus, que Deus vai fazer o homem mover a mão em seu favor. É sobre isso e vai tudo bem. Eu não sei se você já passou algum cenário como o de Rispa. Perder filho. Mas vamos falar um pouquinho de perda? Quem tem seus filhos, glória a Deus e aleluia, que nós continuamos tendo. Mas tem gente que entrou aqui dentro, que já iniciou o ano cheio de problema, cheio de dívida, com a mente toda atribulada, porque de repentemente recebeu algum diagnóstico que não foi favorável. De repentemente alguém está aqui cheio de problema, assim como eu estou. Mas sabe o que mexe comigo? É que nem eu nem você desistimos de estar. Estamos cheios de problema, cheios de estresse na vida, mas continuamos no lugar onde Deus colocou. Eu posso não ter andado para frente, mas para trás eu não andei. Porque tem gente que olha para você e diz: você não sai disso. Eu posso não dar um passo à frente, mas para trás eu não vou andar. Tem gente que está preocupado porque você está no mesmo lugar. Mas se você está no mesmo lugar, você ainda continua no lugar de honra. Porque quem te colocou foi o Pai. Só que quem só entende de honra quem tem princípio. Quem não tem princípio não está preparado para essa conversa. E eu vejo Rispa com muito princípio. E eu já quero profetizar na tua vida e na minha vida. Se você entrou esse ano com dívida, com alguma doença, com algum problema que para você parece não ter solução,
Espera só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Porque o grandão da Galileia já está vindo te socorrer. Não sou eu, não é o pastor que está falando. É a palavra de Deus. Essa mulher esperou o tempo necessário. E ele veio. E ele veio. Só que o que mexe comigo, isso aqui deu um nó na minha cabeça. No verso 10, ela tomou um pano de cilício. E bem sabemos que era como um sinal de vergonha. Quando pegava esse pano, se envolvia nesse pano. Só que essa mulher, ela é genial, pastor. Ela é genial, porque o texto diz que ela vai pegar esse pano e ela vai forrar sobre a rocha. Tem como, Bruno, colocar aí Mateus 16, 18. E depois você bota o 7 e o 24. Para que a igreja leia e entenda. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Calma aí. Ela está colocando esse pano aonde? Ela está colocando esse pano aonde? Agora bota o 7 e o 24, por favor, Mateus. É só positividade quando se fala de pedra e de rocha. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e praticá-las, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre... Ela estava edificando a história dela na rocha. O pano de cilício era para envergonhar, mas ela olhou para aquele pano ali, é só o que eu tenho, então eu vou fazer diferente. Eu não vou me envergonhar, porque vai ter legado essa história. E ela vai forrar aquele pano. Um pano que era para ela se envolver, tapar de vergonha, mas não. Eu posso ter começado errado, mas terminar errado eu não termino. Meus filhos não tinham que estar aqui. Está pagando pelo erro do pai, mas eu vou honrar. E além de eu honrar os meus filhos, eu ainda vou honrar os netos também. Tenho uma mãe que não tem força, mas eu tenho por ela. E é assim no nosso meio. Só que é o contrário. A gente tem força para ajudar o filho de alguém, mas não tem força para ajudar os nossos. E essa mulher, ela está ensinando, preserva primeiro o que é teu, para depois você preservar aquilo que é dos outros. Tem gente preservando o que é dos outros, esquecendo de preservar o que é seu. Tem vida, tem vida. Tem vida. Ah, por que tem vida? Porque são histórias contadas até hoje, que é para restaurar a minha vida e restaurar a sua vida. Ah, Rispa, mulher sábia, pedra brilhante, mulher que nos ensina a ser mãe, mulher que nos ensina a ser mulher, porque de repentemente ela poderia ter detonado Saul, mas em momento nenhum a Bíblia relata que ela fala de Saul. E alguns historiadores dizem que ela era íntima, tinha prioridade, porque Saul tinha sentimento por ela. Você consegue entender que mesmo você tendo sentimento para alguém, você faz alguma coisa errada e isso pode prejudicar essa pessoa? Uma aliança quebrada destruiu a vida de uma mulher
Mas ela perseverou, ela insistiu, ela persistiu, continuou de pé. Porque tem gente olhando para o teu cenário, doido que você caia, para poder apontar. Olha lá, falei que não ia durar muito tempo. Isso é só fogo de palha. Tem gente esperando você parar. Tem gente contando as horas para você desistir de continuar a sua caminhada. Mas aí quando chega num domingo desse, nos Céus Abertos de Santa Rita, recebemos a notícia que tem uma família vindo continuar a caminhada. Recebemos a notícia que tem um chefe de família, um pastor, que decidiu estar nesta casa. Isso é Jesus mostrando pra gente: enquanto você pensa em desistir, tem gente lutando para permanecer. Rispa. Eu imagino quando alguém subia lá e falava com ela: desiste disso. Ela desistia para fraco. Desiste disso. Desistia para quem não tem fé. Desiste disso. Desistia para quem não adora. Eu sou adoradora. Desiste disso. Tá vendo que não tem jeito? Não tem jeito porque você tá olhando com o olho carnal, mas eu tô olhando com o espiritual. Aquieta no teu canto e deixa eu viver o meu cenário. Rispa tá ensinando que o luto ela viveu, mas ela não permaneceu no luto. Ela viveu porque foi 6 meses aproximadamente ali, passando aquela peleja. Mas eu imagino, pastor Daniel, que quando aqueles corpos descem, eu posso imaginar, Rispa, valeu a pena. Ah, valeu a pena 6 meses sofrendo, chorando. Olha, eles não tiveram história de rei, não tiveram a veste real, não tiveram anel e nem sandália, também não tiveram banquete. Mas olha o cenário, olha o enterro, olha o legado que vai ficar. Porque esse legado é tão grande que está sendo mencionado até o dia de hoje e será mencionado de geração em nossas gerações. Aí tem gente que olha para você e diz: acabou. Acabou não, porque você preserva história, tem legado. Você pode até morrer, mas o legado vai ficar. Tem gente que está se inspirando em você. Mas eu estou cansada, eu não quero mais louvar. Continua, tem alguém se espelhando em você. Mas está se espelhando. Realmente, então você melhora. Porque quando é espelho se quebra. Mas agora quando é inspiração, quando é inspiração é outro patamar. Eu sempre falo: Senhor, não quero ser espelho. Porque você já viu espelho colado? Não tem jeito. Agora quando você é exemplo, quando você é inspiração na vida de alguém, olha aquele homem de Deus ali, ele é até marrentinho, mas tem uma marra aqui na terra, mas olha como é que ele é fechado com o homem lá em cima, é fechado com Deus. Tem gente que olha para o Max e acha ele marrentinho, mas é um cara que tem intimidade com o grandão da Galileia, e isso incomoda. Tem sempre alguém que vai te apontar, meu irmão, e vai tudo bem. O Max continua caminhando para Jerusalém. É isso. Oh, Jesus. Aí eu fico olhando. Tem gente que está tão preocupada com a tua postura, mas nem posturado é. Tem gente que está preocupado porque a irmã, quando ela louva, ela falta pouco beijar o chão, mas ela sabe por que ela está adorando desse jeito. Só você sabe o porquê que você grita no culto, porquê que você chora, porquê que muitas das vezes quer voar igual o nosso pastor. O tamanho da sua dor é só você que conhece, Rispa. Rispa. A Rispa pode não ter perdido o filho, mas de repente perdeu o emprego, perdeu aquilo que ela tanto queria ter. A Rispa de repente perdeu um relacionamento.
acreditou que valeria a pena. Só que quando eu vejo essa mulher forrando esse pano de silício, falei: Jesus, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho algo estabelecido com você. Só que você precisa colocar onde tem firmeza. Onde é que está a tua firmeza? É na rocha? É na areia? Quem construiu a casa na areia, desabou. Agora, quem ousar colocar sobre a rocha, ficará edificada. Eu imagino, de repentemente deve ter alguma coisa escrita referente a esses jovens que morreram naquele lugar. Pode não ter nada da mãe, mas a história do filho foi preservada pela mãe. Você consegue entender que você vai se levantar para preservar a vida de alguém? Você vai se levantar para plantar para alguém colher o fruto? Ah, mas eu estou plantando, não colho nada. Se preocupa não, alguém da casa vai colher amanhã. Tem gente que está se preocupando em colher o fruto para comer. Filho, teu fruto vai ser para alimentar alguém. O seu alimento você busca aqui, ó. Busca aqui. E vai plantando essas sementes, porque quando ela começar a florescer, vai vir os frutos. Ah, mas eu não estou aqui para comer esse fruto. Tem problema não. Não vê lá a viuvinha, quando o esposo morre, foi o crédito do marido que ela usou. Quem servia era ele, não era ela. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Ela está declarando, afinal de contas era ele, mas eu sou mulher dele, como ele fazia, isso vai respingar lá em casa também, porque ele dava testemunho dentro, ele era homem de Deus. Mas eu gosto que ele fala: declara-me o que tu tens em casa. Só que ela vai chegar como a mulher do servo. Aí ela vai e fala: tua serva. Olha como ela muda a fala dela. Ela só chega como a mulher do servo, mas ela sai de perto do homem de Deus como serva. É aquilo que a gente faz que vai mudar a vida de alguém. Tem alguém se olhando para você e falando assim: meu Deus, ela é minha inspiração. Aquele homem ali é minha inspiração de homem de Deus. Aquela mulher ali é minha inspiração de mulher de Deus. E às vezes a gente se olha no espelho. Ah, espelho. Esse espelho, que ranço que eu tenho. A gente se olha no espelho e fala assim: eu não sou nada. Realmente eu não sou. Mas se ele tiver tudo, eu posso. Naquele que me fortalece. Com ele comigo, eu posso todas as coisas. Mas o encorajamento dessa mulher me encoraja a te dizer que os planos de Deus não vão ser frustrados, nem na minha e nem na tua vida. Porque nós vamos edificar a nossa fé, a nossa família sobre a rocha do céu. É porque é lá que nós queremos ir, é para lá que nós estamos lutando para estar. A porta ainda continua sendo estreita. Mas o que temos que estreitar é o nosso comportamento e o nosso comprometimento também. Estamos nos comprometendo com muitas coisas e deixando o principal de lado. O que Deus nos cobra? Cuida daquilo que é teu. Não é que você não possa ajudar ninguém a cuidar do que é dos outros, não. Mas a prioridade é dentro da tua casa. A prioridade é você cuidar de você e dos seus.
Porque não adianta você estar sangrando e tentar curar alguém, porque você só vai sangrar em cima dessa pessoa. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas transformadas transformam as pessoas. Tá uma modinha aí de ser influenciado ou ser influenciador. Eu prefiro ser aquela que influencia. Porque quando você influenciar, sendo positiva com a presença de Deus, aí vai tudo bem. Agora, se alguém chega cheio do capiroto, te influenciando, tu sai da presença. Porque é mais fácil quem está lá fora te arrancar de dentro do que você trazer quem está lá fora para dentro. Isso é uma realidade. Se você não estiver firme na rocha, você não aguenta o processo. Se você não estiver firme na rocha, você não aguenta o vento. Eu não aguento o vento. Porque quando ele vem, a gente tem medo. Crente tem medo de vento. Pior que tem. Só que eu gosto do vento. Porque o vento também leva tudo de ruim para longe. Quando o vento vem, ele leva tudo que é ruim para longe. Só que a gente fica preocupado com o vento. Mas Deus diz que o vento é para limpar. É para arrancar tudo aquilo que não provém da vontade dele e da nossa vida. Pedro teve medo do vento no momento que estava andando sobre as águas. Se afundou. Só que tinha uma mão estendida. Vem, Pedro. Vem, eu te ajudo. Vem, Pedro, eu te sustento. Você não vai morrer afogado, Pedro. Às vezes a gente está se afogando, morrendo aos poucos, porque a gente não consegue lamentar a nossa dor para quem resolve, que é Deus. Lamenta para todo mundo. Vira a notícia o teu problema. E realmente nada acontece. Aqui no texto não diz que Rispa estava batendo papinho com ninguém, se lamentando. O texto só declara que ela ficou com aqueles corpos. E o tempo que ela ficou, eu imagino que ela saiu de lá totalmente crente. Porque quem entra incrédulo sai crente. Quem entra sem posição sai posicionado. Quem entra dizendo que era o marido que servia, agora volta serva. Quem entra querendo alimentar alguém, mas não consegue, porque ainda não descobriu como alimenta, sai alimentando e vai ter como alimentar alguém. Sai alimentado. E como que a gente se alimenta? Pega o que sai daqui. Ah, mas essa palavra não foi para mim. Depende, até que ponto. Toda palavra que é mencionada aqui para mim serve. É louvor, é palavra. Rispa, ela está me ensinando a ser melhor. Porque o que ela me ensina, eu honrei depois de morte. Você pode honrar ainda quando tem vida. Tem gente que está muito preocupado. Preocupado mesmo com o que está acontecendo na casa dos outros, mas não procura saber o que está acontecendo à sua volta, porque é mais fácil fazer isso aqui, ó, fechar os olhos. A minha casa isso não acontece. Acontece sim. Ah, mas o filho de fulano está fazendo isso e isso. Vai procurar saber o que o teu está fazendo. Porque filho perto de pai e mãe é uma coisa, longe é outra. Para preservar o legado, tem que conhecer a história. Se você não está perto da história, como é que você vai preservar ela? Não deixa de lado o teu legado, não deixa de lado a tua herança. Não desiste da herança. Foi Ele quem deu.
Ela podia ter desistido, já estava morto. E tem gente que olha para o cenário, pastor, está com vida, mas está viciado. Está com vida, mas está lá no buraco do boi. Está com vida, mas está preso lá no banco 1, 2, 3, sei lá qual número. Está com vida, mas está desempregado, não faz nada, mas tem vida. Preserva a história, tenta mudar esse negócio. Não espera morrer para poder você ficar lá tentando afastar as besta-fera e as aves de rapina, não. Afasta as aves de rapina agora, enquanto ainda tem vida. Seja perseverante, insistente, persistente. Não desista de herdar a mansão. Podemos até perder, mas temos que permanecer na casa. Temos que permanecer de pé, porque quem vai garantir a minha e a tua vitória ainda é o céu. Continua sendo Deus. Não teve vida de rei, mas teve um final honrado. Teve o enterro de filho de rei. E ainda honrou os ossos do pai, porque também estava de qualquer maneira. A honra que o pai não deu, os filhos trouxeram para ele. Você consegue entender? Que eu e você, como filho, podemos honrar o nosso amado, o nosso pai, porque ele morreu para que eu e você tivesse aqui nesta noite, no dia 19 de janeiro de 2025, para honrar e glorificar e exaltar o nome dele. Edifica o teu ministério na rocha. Edifica a tua casa na rocha. Permaneça de pé. A ele toda a honra e toda a glória. Que eu agradeço a minha rica oportunidade